De volta, demorou um pouquinho porque eu estava trocando internet. Eu estava usando um modem da TIM, passei para o modem da Vivo, ver se melhora esse negócio um pouquinho. Ediel, opa, bem-vindo. Esperar um pouquinho a galera voltar. Nilson Coronin apareceu por aí, faço rápido. Hildo, bem-vindo. Tatiane, opa, bem-vindo. Nelly, bem-vinda de novo. Dona Taíde. Galera voltando, né? Opa, obrigado. Olha, quem havia convidado, por favor, convide seus amigos, convide seus seguidores. Cai, levanta. Nós não desistimos nunca. Nós somos brasileiros, né? Mas olha, a Viva, Ediel, aqui tá melhor do que a TIM. Eu tava usando a TIM tava boa. A TIM é muito boa até travar. Quando trava também, pode esquecer, né? Aí eu troquei para usar o modem da Viva. Por isso eu demorei um pouquinho a voltar, eu tava trocando de modem, né? Pois bem, mas olha só. Opa, a Patrícia Dalgo chegou atrasada, né? Mas chegou lá. Mas depende, que horas você ligou, Assis? Que horas você ligou? Porque lá realmente fica a gente a partir das 9 e depois até umas 22h40, mais ou menos, né? Eu tô da Ponta Negra usando a Vivo, exatamente, né? Camila, de Brasília, muito bem-vinda, Camila. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Mas vamos lá. Vamos continuar então? A gente estava falando, né, na questão 70, assim, a questão da diferença, né, do doméstico e não doméstico, né? Tá vendo aqui a questão que pode ser cobrada em relação ao doméstico. Um amigo tinha perguntado sobre a questão de viagem. O doméstico em viagem tem uma série de vantagens, sim, tá? Não é o foco agora, eu não vou tratar, mas ele tem realmente, é diferenciado o que ele recebe em viagem, inclusive horas extras e tudo mais, tá? Porque na verdade, na questão, ela se refere ao não doméstico, ela se baseia na súmula 444. Só que eu aproveitei e falei logo sobre o doméstico, porque é uma questão assim latente que poderá aparecer em prova de concurso, poderá aparecer na prova do OAB. Bacana? A questão seguinte, a questão 72 do exame 14, do exame CHIV, né, exame 14, diz assim, essa nós comentamos lá no AD, Laura, Giza, essa nós comentamos por lá. Isso. Tem uma série de vantagens. Já prometi, eu vou fazer um periscópio específico sobre o doméstico, englobando tudo, jornada, salário, alimentação, salário, utilidade, esse negócio tudo. Mas olha só, a questão seguinte, questão 72 do exame 14, diz assim: Jerônimo trabalha na Metalúrgica Pereira como soldador com a seguinte jornada: de segunda a sexta, das 9 às 18, com 4 intervalos diários de 15 minutos, destinados à alimentação, das 9h45 às 10, 11h45 às 12, 14h45 às 15 e das 16h30 às 16h45. Na hipótese em questão, de acordo com o entendimento simulado do TST, antes de eu ver as opções, fazer um apanhado geral sobre esse intervalo intrajornada. Olha o que acontece. Nós vamos encontrar o intervalo intrajornada na CLT no artigo 7.1 e na súmula 437 do TST, tá? Que vão dizer basicamente o seguinte, olhem só. Lá do artigo 7.1, tá? Separa em duas possibilidades. Primeira, o empregado que trabalha até 6 horas por dia. Segunda, o empregado que trabalha mais do que 6 horas por dia, tá? Pois bem, o empregado que trabalha até 6 horas por dia, a CLT diz assim, ele terá direito ao intervalo de 15 minutos a cada 4 horas. Ou seja, ele não pode trabalhar mais do que 4 horas contínuas. Por outro lado, se a jornada dele for de até 4 horas por dia, ele não tem direito a intervalo, é só se passar de 4, tá? Então, por exemplo, o caso típico é o do bancário. O bancário trabalha 6 horas por dia, digamos que ele entra às 9, ele não vai trabalhar das 9 às 15, vai ser assim, das 9 até às 13, no máximo, pode ser menos, no máximo 4 horas, das 9 às 13, aí intervalo das 13 às 13h15, e aí em seguida completa a jornada, das 13h15 até às 15h15, quer dizer, os 15 minutos de intervalo não contam na jornada, então você tira os 15 minutos, sobram as 6 horas do bancário, tá? Então a primeira parte do artigo 7.1 é essa. O empregado que trabalha até 6 horas por dia, ele vai trabalhar no máximo 4 horas contínuas, tá? Aí ele tem que ter um intervalo de 15 minutos, tudo bem? E esse intervalo ele não é contado na jornada de trabalho. A segunda parte do artigo trata do empregado que trabalha mais do que 6 horas por dia.
O empregado que trabalha mais de 6 horas por dia, ele tem um intervalo que será de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Mas o detalhe é, o máximo pode ser aumentado e o mínimo pode ser reduzido. Só que o máximo pode ser aumentado por norma coletiva, né? Fala já, Ediel, sobre isso. Esse artigo 384. O máximo, esse máximo de 10 horas pode ser aumentado por norma coletiva, jamais por acordo individual. Não vale o aumento por acordo individual, tá? Digamos, se acordo individual aumenta o intervalo para 4 horas, você considera assim, 2 horas sem intervalo. As outras 2 serão pagas como horas extras. É tempo que o empregado está à disposição da empresa, tá? Então tem que ser por norma coletiva. Já o mínimo de 1 hora, esse mínimo pode ser reduzido, mas aí nem por norma coletiva pode ser. Esse mínimo só pode ser reduzido se houver autorização do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele precisa fiscalizar no local, isso é o artigo 71, parágrafo 1º da CLT, ele precisa fiscalizar no local a questão dos refeitórios. Ele vai ver, na verdade, de modo mais prático, se os refeitórios estão de modo tal que é possível aos empregados, mesmo tirando, digamos, 40 minutos de intervalo, ainda ter um tempo para se alimentar e depois repousar. Se o fiscal do Ministério do Trabalho entender que isso é possível, ele vai autorizar a redução. Mas tem que ser, repito, pelo Ministério do Trabalho. Não pode ser nem mesmo por acordo coletivo, tá? Outra coisa, esse intervalo ele não pode ser reduzido se os empregados estiverem em regime de horas extras. Então, assim, há um acordo de horas extras, os empregados, de modo habitual, estão trabalhando em regime de horas extras. Aí o intervalo tem que ser mesmo de, no mínimo, 1 hora. Ele não pode ser reduzido, tá bom? Ainda sobre esse intervalo intrajornada, ele deve ser contínuo. Isso que aparece na questão não vale, tá? O intervalo deve ser contínuo, 1 hora contínua. Não vale o intervalo 15 minutos, depois mais 15, obrigado, Vanessa, por convidar. Não pode, Bárbara, bem-vinda, Bárbara. Não pode o intervalo ser de 15 minutos, depois mais 15, não vale, tá? Ele tem que ser 1 hora contínua. A única exceção, o único caso em que é válido o intervalo fracionado é no caso de motorista e cobrador de transporte público coletivo, de ônibus urbano, tá? Transporte público coletivo urbano. O motorista e o cobrador, geralmente é assim, o ônibus faz uma rota, aí ele para no terminal por 10, 15, 20 minutos. Essas paradas que ele dá podem ser somadas para formar o intervalo dele, tá? Então, é o único caso em que a CLT, está no artigo 71, parágrafo 5º, autoriza que o intervalo seja descontínuo. Fora isso, tem que ser contínuo. No caso da questão, o sujeito trabalha numa metalúrgica, então para ele não tem escapatória. Tem que ser intervalo contínuo, tá? E uma última observação sobre... Pois é, ele está enchendo o saco por aqui. É porque eu digo para ele assim, ou fica quieto ou vaza. Aí ele diz, vaza, só que ele não vazou, ele tá aqui enchendo o saco. Mas enfim, esse é o Mate, esse é o Matheus. O que acontece? Esse intervalo, né, se ele não for gozado de modo integral, o empregado tirou 40 minutos de intervalo, tá? Não tirou 1 hora. Se ele não gozar integral, ele tem direito a receber 1 hora extra e não apenas o tempo que ele deixou de gozar. Tipo, ele passou 40 minutos de intervalo, ele não vai receber como extra só os 20 que faltaram, ele vai receber 1 hora integral. Isso está na súmula 437 do TST. Isso, amigos, tem uma razão de ser. Para não pensar, é absurdo porque ele teve intervalo, isso tem uma razão de ser. É que quando a lei coloca esse intervalo de no mínimo 1 hora, é porque esse é o tempo para recuperar o organismo do empregado. Esse é o tempo, tá? Quer dizer, se ele tirou menos tempo do que isso, não cumpriu a finalidade. Se não cumpriu a finalidade, é como se não tivesse havido intervalo. Por isso é que vai ser pago 1 hora integral, porque para efeitos jurídicos não houve intervalo. Não, Nelita, aqui está normal. Aqui por enquanto está normal, tá? Então essa é a ideia. Mas então repito, olha, rápido resumo. Intervalo é até 6 horas de trabalho, 15 minutos a cada 4 horas. Passou de 6 horas,
o intervalo será de no mínimo 1 hora, máximo 2. O máximo pode ser aumentado por norma coletiva. O mínimo pode ser aumentado, mas só se houver autorização do Ministério do Trabalho, tá? O intervalo tem que ser contínuo, salvo no caso de motorista e cobrador de ônibus, que ele pode ser contado de modo fracionado, tá? E caso o empregado trabalhe nesse intervalo, ele vai receber como extra. Se ele gozou parte do intervalo, ele recebe o tempo integral como hora extra. Ele tirou 20 minutos de intervalo, ele recebe 1 hora extra e não apenas os 40 minutos que faltaram, súmula 437. Bacana? As opções da questão 72 do exame 14 diz assim, então lembrando, o Jerônimo trabalha numa metalúrgica, tá? Não, Laura, aqui tá normal. Alguém mais tá sem som aí? Alguém mais tá sem som? Sem voz, Camila também? Normal, Bediel? Normal. Laura, tenta sair rapidinho e volta, ver se resolve, porque a transmissão tá normal, né? Porque tem gente... Ah, tá, beleza. Voltou, Laura? Andréia, normal. Voltou, Laura? Mas eu vou ainda tá sem, Laura? Tenta sair e volta, porque, olha, agora só você tá com esse problema. Tenta sair e volta. Se não voltar, eu faço como ontem. Eu dou uma paradinha e volto em seguida, tá? Mas tenta ver se... Já fez? Nada? Ah, voltou. Olha aí. Olha a voz aí de volta. Então tá. Olha só. O que acontece então? A questão da 72 do exame 14 foi assim. O Jerônimo trabalha em metalúrgica e ele goza 4 intervalos de 15 minutos, né? Essa é a ideia e as opções são. Letra A. O intervalo intrajornada mínimo de 1 hora foi respeitado. Não foi. O intervalo tem que ser contínuo, salvo no caso de motorista e cobrador de ônibus urbano. B. Transporte público coletivo urbano, né? B. Poxa, mas enfim. Tentar um pouco mais. Paulo, tenta sair e voltar, ver se resolve, tá? É isso aí. Deu certo com a Laura e com alguém mais que fez também, não lembro quem foi. Com a Nelly. Olha lá, letra B, o empregado terá direito ao pagamento de 1 hora extra diária pela concessão inadequada da pausa alimentar. É isso aí. Como ele teve fracionado o intervalo e tinha que ser contínuo, ele vai receber 1 hora extra. Olha, aqui a ideia é a mesma, tá? O intervalo que foi menor do que 1 hora, que é o mínimo, ou o intervalo que foi fracionado não cumpriu a sua finalidade. Se ele não cumpriu a finalidade, para efeitos legais, é como se não tivesse havido intervalo. Por isso que a empresa paga 1 hora. Bacana? Letra B está correta. A letra C diz assim: a possibilidade de fracionamento do intervalo entre a jornada depende de autorização do Ministério do Trabalho. Não, ninguém pode autorizar, tá? Nem o Ministério do Trabalho pode autorizar, nem... Boa noite, tudo bem? Nem o Ministério do Trabalho pode autorizar, nem o Tribunal do Trabalho, nem o Juiz de Trabalho, nem o Aécio Neves, nem o Lula, nem ninguém. É só a lei que autoriza, nesse caso do motorista e cobrador do transporte público urbano. Exatamente, está expresso em lei. CLT